Eu acho que vai chegar um caminhão pro Wesley. Acho. Também não a informação é achismo, mas pô, quem acompanha futebol sabe, pô, é só juntar um mais dois com tudo que ele tá jogando, com a projeção que ele tá tendo, agora sendo convocado para a seleção. Entrou e arrebentou no lugar do Wanderson no primeiro jogo. Vai enfrentar a Argentina, não tem jeito. Cara, esse moleque, ainda mais pra posição escassa que é de lateral no mundo, não digo nem nível de Brasil, no mundo. Me cita aí 5 laterais direitos fenômenos que você acha hoje. Não tem no futebol mundial. Como mudou isso, né? Antigamente a gente tinha tantos. Laterais esquerdos Também. A posição de lateral ela é muito rara, assim, de você ter um cara com volúpia, com vitalidade, sabe? De atacar do jeito que o Wesley ataca. Se mostrou muito bom defensor nos clássicos recentes também, nesse campeonato carioca. Então, assim, o moleque tá voando. E volta por cima, né? Que era um moleque criticado. Eu via muito da torcida no início de carreira, que às vezes não tem muita paciência, mas há de se entender que é um garoto ainda e vai errar, vai acertar. Mas agora parece que ele engrenou uma quinta marcha ali e tá voando, cara. E o Léo Ortiz, parece que esses dias ele estava dando uma entrevista lá no Ninho e recebeu a visita do Zico, elogiando ele, né? Você concorda com os comentários do Zico? O Léo é muito diferente, cara. É outro jogador de um nível, falar nível de sapiência, né? Assim, pra mim, estilo Felipe Luiz, assim, inteligentíssimo. Eu lembro de uma entrevista do Pedrinho, hoje presidente do Vasco, que ele falava sobre cognição no futebol e a importância. Você lembra dessa entrevista? Lembro. Cara, você pode se preparar fisicamente, você pode ter passado por todos os desafios, mas futebol não é só... Apesar, né, da resistência que você tem que ter hoje pela intensidade do jogo, mas a inteligência diferencia o craque do mais ou menos, do bonzinho. E o Léo é inteligente demais. O Ortiz, o Pereira também. Aliás, o Flamengo ele tem um conjunto muito bom nesse sentido, né? Jogadores que têm precisão no momento de tomada de decisão. Eu acho que esse é o diferencial do elenco do Flamengo. Só cara cascudo, só cara que sabe sentir o jogo. Porra, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Aí você tem 2 caras na zaga que, porra, sabem sair jogando. O Léo Ortiz foi volante na base. Por isso ele tem essa qualidade. Foi até usado nessa função pelo Tite, porque ele jogou como volante no Internacional. Não sabia. Só ele foi volante na base. Tem a característica do futsal, né? Histórico de família do pai dele, que foi um cracaço da seleção brasileira de futsal. E, assim, é absurdo que ele joga, tranquilidade, postura. Teve até um clássico aí, eu acho que o primeiro contra o Vasco, que ele tava errando muito, e é irreconhecível quando você vê numa partida o Léo Ortiz errar 3 passes. Você fala, porra, o que tá acontecendo? Que a gente sabe o nível dele, o nível de futebol dele. É um outro cara também que... Projeção, assim, para mercado internacional, acho que tem muita. Tem muita, assim. Aí vai depender de cada um, o que cada um tem como plano de carreira. Mas ele e o Wesley hoje, em termos de potencial de venda, eu acho que são os 2 grandes jogadores que tá todo mundo ali olhando e observando, cara. Agora, no meio do ano, quando vinha melhorar da contusão, você decidisse lá pelo futebol, você ficaria com 3 laterais esquerdos ou passaria o Ayrton Lucas para a segunda linha? Cara, É opinião. eu vou ser sincero, eu gosto dos 3. Gosto dos 3 jogadores, assim. Do Ayrton Lucas, do Vinha, do Alexandro. Acho que o Alexandro é o mais completo de todos eles, pela experiência e tudo que passou lá fora. O Vinha, eu também acho ele muito, muito equilibrado. O Ayrton Lucas é um cara que o torcedor vê muito com a característica só ofensiva, mas não é. Ele é um cara que também sabe segurar a barra. Eu acho que o Flamengo está muito bem servido de lateral esquerdo. E o Alexandre joga de zagueiro também, né? Ainda tem isso. Quando joga O Flamengo tem, ó, eu tava listando isso esses dias. O Flamengo tem. Beleza, o Wesley é lateral, mas tem o Varela que faz até o lado esquerdo agora, e foi bem. Aí o Flamengo tem o Danilo, que é lateral também, faz zagueiro. Faz zagueiro pela esquerda e lateral esquerdo. O Danilo joga nas 4 funções. Aí o Flamengo tem Léo Ortiz, que joga de zagueiro e joga de volante. Aí beleza, tem um zagueiro canhoto, que é o Léo Pereira, o zagueiro canhoto do time. E aí tem o Alexandre, que faz zagueiro, faz um terceiro zagueiro numa linha de 3 e a lateral. Ou seja, Felipe Luiz, ele na zaga é o que ele mais tem opção, cara. Na defesa, ele jogar uma moeda pro alto e escolher que ele tá bem, assim. E vamos ver como é que vai ficar a questão de elenco, né? Porque aí é uma parada pro Boto, pro Felipe Luiz. Gerir jogador insatisfeito é difícil pra caramba. E você sabe que quando você tem 1, 2 caras muito cobras ali da posição, fica ruim pra um terceiro.
vamos ver quem é que vai ficar como terceiro aí quando os 3 estiverem de fato à disposição. Vamos ver se o Vinha vai voltar jogando essa bola toda, tomara que sim. E que quem vai sair ganhando com isso é o Flamengo. Eu acho que vai depender de todo mundo estar muito satisfeito nas condições que vão ser propostas, ninguém ficar puto de ficar na reserva e o Flamengo entender também questão de caixa, né? Que dá para manter os 3. Aí vai ser uma opção do Flamengo. Eu manteria. Eu acho que a gente tem muito campeonato e muito jogo para poder jogar todo mundo. O Alan chegou em 2023 indicado pelo Sampaoli, né? O Alan? Isso. Você acredita que esse ano ele encontra o futebol dele? Eu acho que já encontrou. Inclusive, cara, vou dar uma opinião aqui. Não é porque eu estava dentro do processo e tal. Teve partidas em que o Alan realmente quebrou, mas eu acho que em outros jogos aquele cara foi um cara tirado para Cristo algumas vezes, sabe? Porque quando o time não tá bem, o pessoal vai caçar um zagueiro, um volante, o goleiro para falar mal. Sempre um cara de defesa. Ou um cara que não sabe sair construindo a jogada. Nunca sobra pro cara que perde gol. Já percebeu isso? Por exemplo, e óbvio, né, que o lance capital foi esse, mas em 2021, quando perde a Libertadores, culpa do André, certo? Escorregou? O pessoal fica puto com ele. Pessoal, pra mim a culpa foi de quem atrasou pra ele muito forte. Davi Luiz? Tá tudo certo. Não, eu acho um conjunto, a gente pode discutir esse lance, inclusive. Mas ninguém lembra do gol que o Michel perdeu, do gol que o Gabigol perdeu, do lado da trave. Sim. Ou ninguém dá o mesmo peso, né? É só o gol que toma, não é o gol que deixa de fazer. Então, assim, eu sempre acho muito injusto com defensores essa questão da cobrança sempre recair em cima da zaga. Porque a zaga perde jogo, de fato. Mas o ataque também deixa de ganhar. E o que acontece? Sobre esse lance, inclusive, eu acho que o erro todo foi o Flamengo estar ainda muito com aquele estigma da confiança de que vamos virar a qualquer momento. O jogo tava 1-1, cara. Precisa se arriscar. Toca a bola na boa. Não pode o último zagueiro estar à frente do volante e dar um passe para trás. O Flamengo tava muito em cima. E, de fato, a gente sentia que tava melhor que o Palmeiras no jogo e fosse ganhar. Mas aí o Andrés teve aquele azar e joga bola pra caralho. Quem falar que o Andrés não serve pra jogar no Flamengo, pra mim, é maluco. Que ele joga muita bola e é um cara flamenguista. Sente muito, assim, a questão do campo. Mas, voltando ao assunto, eu acho que o Alan, ele foi muito tirado pra Cristo em alguns jogos, apesar de em muitos outros ele ter quebrado. Mas nesse ano ele tá bem, cara. Ele pode ser um cara muito útil, como tem se mostrado. E é um cara da resenha, assim, sabe? Contagia o elenco positivamente, pelo que a gente percebe internamente. Eu acho que é o ano da virada de chave dele dentro do Flamengo. Porque no Atlético ele jogou bola. No Fluminense ele jogou bola. Cara, não esquece, cara. Simplesmente não esquece. É você dar tranquilidade ao cara. Futebol muito psicológico e confiança. Se ele tiver isso, ele vai com certeza conseguir ajudar. E o Charles Alcaraz, tu teria ficado com ele ou ele tinha que sair mesmo? E o Felipe... Quem sou eu pra falar pelo Felipe Luiz, cara? Se ele sentiu que não ia dar pra aproveitar o cara, que tinha outros jogadores na frente do Alcaraz, como ele disse, né? Eu acho que ele teve que seguir o caminho dele mesmo. Outro moleque bom pra caramba. E tecnicamente eu acho que agregaria. Mas sabe o que é, cara? O torcedor, principalmente, que fica assim, pô, não é possível que mandou um cara embora. Ele acha que dá pra gerir. Futebol é uma gestão de pessoas também, não é só... Não é só campo e bola. Não é só campo e bola, cara. Não adianta você ter 40 atletas, 35, não adianta. Porra, poderia... Por mim não mandaria o Andrés embora, não mandaria não sei quem embora, ninguém vai, o Gabigol fica, né? E aí? E quem joga? Só joga 11, cara. E só entram 5. E os outros? Então é difícil pra caramba, sabe? Até esse planejamento, essa estratégia da gestão de pessoas, isso é muito levado em conta. E pouca gente discute sobre isso. Pouca gente discute. Você falou aí da questão dos 3 laterais. Quando o Vinha voltar, vai ser uma questão pra ser resolvida, não tem jeito. Ou vai sentar todo mundo e vai alinhar, ó, vamos ficar todo mundo de boa aí, ok? Todo mundo vai dar ok? Mas vai ter uma hora que, cara, o cara quer jogar, o cara não quer ficar apagado no banco de reservas, entendeu? Seja lá qual for o jogador, pô. E você não acha que o elenco carece de um reserva para o Arrascaeta? Mas quem é o reserva do Arrascaeta? No futebol brasileiro ou sul-americano? Talvez o Lohan. Lohan? Cara, eu acho jogadores de características bem diferentes e de níveis de futebol diferentes, né? Lohan é um moleque que tá começando. Surgiu muito bem. Assim como o Vitor Hugo surgiu muito bem, tu lembra dele? Lembro. E o Vitor Hugo era aquela função do Arrascaeta, tu lembra disso? Lembro. E aí com o Tite ele veio... Aí com o Tite ele veio recuando um pouco mais e tal. Foi o Sampaoli que começou a recuar ele. Começou a recuar, verdade, também. Isso. Na verdade, com o Tite botava ele aberto pelo lado. Na função meio que faz o Gerson ali, apoiando o lateral, enfim.
Enfim, eu acho que o Vitor Hugo ele acabou passando por esse processo meio que de, pô, jogar fora da dele, assim. Porque na base ele sempre foi o 10 ali, ele sempre foi o cara que encostava no atacante. Mas o Lohan, acho que ele tem muito potencial, mas ainda não seria esse substituto imediato pro Arrascaeta. Eu acho que é muito difícil. A gente queria muito que tivesse um cara que fosse esse cara em características o Arrascaeta, só que até você trazer esse cara pro elenco é um outro cara que vai ficar puto de ficar no banco. Entendeu? Traz um cara que joga bola assim, nesse nível e fala pra ele que ele vai ficar no banco do Arrascaeta. Ele não quer, ele prefere ser titular no Atlético, no Palmeiras, no Corinthians, entendeu? É isso.